Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que você cobra por uma consulta ou uma sessão de atendimento? Eu entendo o seu dilema. Precificar é um dos grandes desafios dos profissionais de saúde. E nesse vídeo eu vou te trazer algumas informações que vão te ajudar a precificar melhor o seu trabalho. Eu, como médica e como mentora em saúde, já precisei conversar sobre esse tema com vários profissionais. E quando a gente chega no assunto de cobrança, de valor de consulta, a maioria disfarça, olha para o lado e tem uma dificuldade muito grande de falar, de verbalizar o valor do seu trabalho. E por que que isso acontece? Para falar um pouco sobre isso, que não é só sobre dinheiro, eu vou chamar a Vânia, que é psicóloga e entende um pouco mais sobre isso, para falar um pouco para você por que que você trava na hora de falar sobre o valor da sua consulta. E essa hesitação em cobrar o valor que você deveria cobrar pela sua sessão, pela sua consulta, ela tem muito a ver com as nossas crenças, com a nossa identidade profissional. Quando você tem essas crenças negativas, uma crença, por exemplo, de que o cuidado e o conseguir ter um retorno financeiro, como se elas fossem incompatíveis, você vai ter um impacto sim na sua precificação. Por isso é importante entender a sua identidade profissional, como a Lohane já mencionou aqui, e também compreender quais são as crenças que podem travar o seu processo de crescimento dentro da sua carreira. Você pode olhar como exemplo uma comparação que você tenha com outros profissionais. Muitas vezes existem profissionais atuando com atendimento social ou com outras causas, já com o que for, e você talvez se culpe ou se cobre de que você precisa fazer o mesmo. Você pode sim ter uma causa social e atuar ela, mas não necessariamente você precisa fazer isso dentro especificamente do seu consultório. Você pode ter um trabalho social à parte e atuar de maneira dedicada, mas saber que dentro do seu consultório você pode cobrar sim, às vezes até um valor maior do que está estabelecido dentro do mercado, porque você não vai olhar a precificação através do mercado, mas o valor do seu trabalho. Então, quando você compreende essa crença, fica melhor de compreender. Então, quando você compreende de maneira mais simples, que você compreenda quais são os impactos no dia a dia entre fazer o que você ama e saber que você pode sim precificar com valor, entendendo o quanto você se dedicou e se dedica para estar ali naquele atendimento. Então, cuidado com essa crença de achar que porque você não o que faz, você precisa se sacrificar para atender bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode sim atender muito bem e também pode sim ter um retorno financeiro que seja compensatório daquilo que você realiza. Então, muito cuidado com as crenças que você carrega. E agora eu chamo de volta a doutora Aline para dar a continuidade ao conteúdo. E é isso mesmo, essas crenças, tanto de identidade, de capacidade ou daquilo que você acha que merece pelo seu trabalho, fazem com que você faça coisas como cobrar menos do que deveria, cobrar um valor abaixo do mercado e pensar assim, pelo menos eu estou tendo paciente, pelo menos eu estou tendo alguém na minha agenda, oferecer desconto para o paciente sem ele pedir, imaginando que o teu trabalho não vale mais do que aquele valor. Então são pequenas coisas que vão comprometer no final do mês o teu faturamento e o teu resultado. Cobrar um valor baixo pelo seu trabalho não faz de você um profissional mais ético. Ele faz de você um profissional que está sempre cansado, correndo atrás para pagar as contas, o aluguel do consultório ou as suas contas pessoais, achando que aquele valor que você recebe nunca é o suficiente. Gera insatisfação profissional e você acaba trabalhando contra aquele propósito que você quer construir ao longo do tempo, porque ele acaba não sendo sustentável. E existe uma raiz para essa confusão toda. A maioria dos profissionais cobra por sessão e enxerga aquela sessão como uma unidade de tempo. Mas quando você faz um tratamento, você faz um atendimento ou você faz uma consulta, você não está vendendo só aquele tempo, aquela 1 hora, aquela meia hora. Você está vendendo o resultado,
os benefícios que o paciente vai ter na vida dele com aquilo que você está proporcionando. E se você for parar para pensar, o benefício que o paciente tem não dura 1 hora, meia hora. Ele vai durar muitas vezes pela vida inteira do paciente. Então, aquele resultado que você está entregando tem um valor muito maior do que você pode imaginar. Quem cobra por tempo vai cobrar o valor que a maioria dos profissionais cobra. Agora, o profissional que cobra por transformação, ele vai conseguir cobrar um valor maior e, ao mesmo tempo, ter uma satisfação maior do seu paciente. Porque mesmo sem conseguir transmitir em palavras, o profissional de saúde, ele vai estar entregando algo que é mais valioso e o paciente, mesmo sem saber, ele vai estar colhendo resultados. Quem vende o seu tempo está trabalhando e vendendo tempo igual a maioria dos profissionais faz. Agora, quem vende transformação pode cobrar um valor maior por consulta. Sentir o retorno daquilo que ele cobrou e o paciente vai se sentir grato por isso. Porque mesmo sem saber verbalizar, sem saber falar o quanto ele saiu transformado, ele vai sentir esse resultado que você proporcionou ao longo da vida dele. E aqui vem a parte que é mais dolorida para a maioria dos profissionais, mas que talvez para aqueles que querem crescer e prosperar seja a cereja do bolo. Quando o paciente vem e diz que achou caro o valor que você passou. Quando ele fala que está caro, ele não está falando do número. Ele está achando caro porque ele não conseguiu enxergar o valor da transformação que você é capaz de proporcionar. Então, quando você está recebendo muitas mensagens de pessoas que acham caro o seu trabalho, ou você passa o preço e a pessoa some, não significa que o teu trabalho não tem valor, não significa que você deva baixar o preço. Significa que você deve melhorar a sua comunicação, porque as pessoas não estão entendendo de forma objetiva e transparente o valor ou a transformação que você é capaz de proporcionar. Então, diante desse cenário, não baixe o preço, melhore a sua comunicação. Um profissional que é capaz de comunicar o valor do seu trabalho de forma clara e transparente, ele não ouve a frase achei caro. Ele ouve, eu vou me programar para poder pagar o valor do seu trabalho. As pessoas, elas não somem, elas se programam. Elas entendem que você tem valor, só que talvez naquele momento ela não consiga pagar pelo que você está pedindo. Mas ela pelo menos vai achar uma forma, ela vai achar um jeito de, quem sabe no futuro próximo, viver essa experiência com você. Porque ela entendeu que a experiência que você proporciona tem o devido valor. E para construir um preço que seja sustentável para a sua vida, você precisa pensar em 4 camadas. Camada número 1, sobrevivência. É uma parte que sustenta a sua vida, que ela faz com que você consiga viver, pagar suas despesas pessoais. A segunda camada é a estrutura. É aquele valor que paga o aluguel, a sua plataforma, o seu marketing, toda a estrutura para que você esteja proporcionando aquele atendimento. A terceira camada é a reserva. Você precisa sempre deixar uma folguinha de dinheiro, uma reserva financeira, que vai pagar despesas de doenças, emergências, aqueles custos que surgem de forma inesperada, que você precisa pagar dentro de um mês. Isso se chama reserva, é reserva financeira. E a camada número 4, essa a maioria das pessoas esquece, que é o valor entregue. Essa camada número 4, ela vai te remunerar pelo seu trabalho. Você entrega um valor, entrega uma transformação e recebe por isso. Esse valor, essa transformação, eles foram construídos ao longo do tempo. Você pagou por formação, de repente por faculdade, por cursos, o tempo que você passou se preparando para poder causar essa transformação no paciente. Então, isso tem um valor e você merece receber por isso. Então, esse é o 4º pilar. Ele é um lucro pelo seu trabalho. Aquilo que você recebe depois que você pagou as tuas contas, a tua estrutura, você fez a tua reserva, é o teu lucro. Para você poder usufruir da vida, fazer viagens e comprar as coisas que você quer. A maioria dos profissionais olha para a camada 1 e no máximo para a camada 2, para o custo de vida e para a estrutura.
e não olha para as demais camadas. Olhar para as 4 camadas e construir o seu preço com base nelas faz com que você realmente viva com tranquilidade e deixe de ser refém do próximo mês. No próximo vídeo eu vou mostrar para você um método de como você constrói essas 4 camadas na prática. Antes de eu ir embora, eu quero te fazer uma pergunta para você ficar pensando aí no restante do seu dia. Se o paciente entendesse realmente o valor que você entrega na sua consulta, ele continuaria dizendo que o seu valor está caro? Para te ajudar ainda mais a construir essa mudança de mentalidade em relação à precificação do seu serviço, aqui na descrição do vídeo você encontra um link gratuito do mapa de precificação de valor, que vai te ajudar a construir o valor da sua consulta ou do seu atendimento.